Amigos do Canapé, hoje no Canapé há a presença de uma pessoa muito querida, uma pessoa que traz nela a verdadeira essência do que é poesia, do que é arte, do que é justiça, do que é direito. E é muita emoção tê-lo aqui conosco, primeiro porque representa o nosso estado, né, representa o nosso povo e representa também a cultura pernambucana. Começa agora a apresentação, Pedro. Natália, vamos lá? Que é muita responsabilidade. Vamos lá. Há quem veja na cultura um refúgio. Há quem transforme em missão. Há quem, como nosso convidado, faça dela um modo de existir. Homem de pensamento inquieto e alma generosa. Advogado, escritor, gestor cultural e criador de pontes. Ele sempre acreditou que a arte não é luxo. É linguagem, é encontro, é cidadania. Idealizador da Fliporto, deu à palavra um palco. A literatura, um rosto. E a Pernambuco, um espaço permanente de diálogo e reflexão. Visionário, mas enraizado no chão que o formou. Que acreditando que o livro, segue acreditando que o livro, o saber, o afeto, são as verdadeiras forças que sustentam o tempo. Senhoras e senhores, é com amizade, respeito, alegria que o Canapé Podcast recebe Dr. Antônio Campos. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer ao Canapé as generosas palavras de Calbi Arraes, saudável demais aqui presentes. Dizer que é uma alegria estar no Canapé para falar um pouco sobre arte, sobre vida, sobre direito e falar sobre um evento que está aí às portas, que é a Fliporto Brasil, nos seus 20 anos, que acaba de fazer uma edição em Portugal bastante exitosa, em parceria com a Fundação Livraria Lelo, em que em 5 dias, em Matosinhos, região do Porto, Portugal, fizemos uma edição portuguesa, iniciando a celebração de 20 anos de Fliporto, que iniciou em 2005, em Porto de Galinhas, migrou para Olinda e agora está no Parque Dona Lindu, ocupando 2 espaços. A Fliporto Arte, no espaço Janete Costa, onde teremos 55 artistas plásticos, entre galerias, artistas individuais, palestras e outras atividades imersivas, inclusive atividades imersivas, e a Fliporto Literária, que teremos 17 mesas com 45 autores e que começa na sexta-feira às 15 horas. Teremos uma grande palestra sobre Carlos Pena Filho, sobre Miró da Moribeca e teremos vários painéis. Terminará a Fliporto com a roda de poesia com Doel de Câmara, de Doel de Câmara, né? É uma carta de paz ao mundo.
Dom Helder, além do religioso que foi também um grande intelectual e um grande poeta. E um momento interessante para Pernambuco, né, Pedro? Porque a Fliporto chega a fazer agora 20 anos, né? São 20 anos de tradição, de história, de luta na permanência da leitura, da divulgação da cultura e do que é importante para o nosso povo. Não é? E é algo que a gente percebe que realmente o Antônio tem trazido a sua força, o seu vigor, uma grande dedicação, né, Antônio? A Fliporto não é um patrimônio meu, é um patrimônio de Pernambuco e a Fliporto é feita por várias mãos. Esse ano, inclusive, a curadoria geral é minha, mas tem vários outros curadores que ajudam, Ronaldo Corrêa de Brito, Mário Hélio, Tito Leite, entre outros. A Fliporto trouxe nos 20 anos mais de 300 artistas, entre Portugal, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, África. Fiquei emocionado ver a Amélia da Lomba, de Angola, ao receber o Guerra Junqueiro na Fliporto, Portugal, das mãos da Avelina Ferraz, nossa comissária em Portugal, organizadora, dizer que a festa literária, ela participou de várias. A Amélia da Lomba é uma gigante de Angola, uma artista conhecida do mundo lusófono. Dizer que a festa literária que mais ela tocou foi a edição 2008 da Fliporto, onde estava lá Tiago de Mello, estava Pepe Tela, estava Onjak, estava Paulina Tiziane e vários outros autores africanos, lusófonos, da língua portuguesa que trouxemos. Como trouxemos também Mia Couto, Onjak, Walter Ugumãe, trouxemos a sobrinha de Fernando Pessoa, Manuela Nogueira, que conviveu com Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, sim, o poeta português, o poeta maior português, que depois de Camões, o gigante Camões, o homem do Lusíadas, e que é um dos fundadores da língua portuguesa, essa língua que nos une, que a língua portuguesa é um pertencimento, é mais do que um território. É uma forma de falar, é uma forma de ser, é uma forma de escutar, é uma forma de viver. E é por isso que uma das ideias que lancei em Portugal e estou lançando na abertura da Fliporto, 20 anos, é fazer uma Bienal da Lusofonia, juntando algumas festas literárias do mundo da língua portuguesa, das comunidades das línguas portuguesas, de Açores, Moçambique, Angola, Portugal, Brasil, Macau, entre outros, e fazer uma Bienal da lusofonia entre 1 ano, 2 anos no Brasil, 2 anos em um país escolhido. Uma feira permanente. Estou conversando... Unir os países através da cultura, perfeito. Né? E estou conversando com outras festas literárias, com a Fólio lá de Óbidos, com outras festas do Brasil, com outras festas para fazer a Bienal da Lusofonia em breve e colocar ela em prática. Eu, assim, é com muita honra, né, que a gente recebe o Antônio aqui, né, por toda a sua trajetória, por todo esse presente que ele tem dado à cultura pernambucana, né, nordestina, brasileira e internacional. Exato. Com a Fliporto, né? Pra gente é muito gratificante tê-lo, né, receber, né, e saber que ainda existem pessoas que têm essa preocupação com a nossa cultura, com a nossa língua portuguesa, né, e tá levando isso aí para o mundo. Né? Esse tema desses 20 anos da Fliporto é literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos, né, Antônio? Então, como é que está a língua portuguesa hoje em dia, né, no mundo? Como é que está sendo a receptividade dela? Né? A língua portuguesa nos une. A língua portuguesa, no meu modo de sentir, tirando suas particularidades locais, é única. Não acho que, com todo respeito a uma acadêmica que acaba de assumir, existe uma forma própria do português, tá? Embora existam vários portugueses. Ela é fonte de união. Nós não podemos... Uma das questões nucleares do contemporâneo é a questão da fragmentação da sociedade, do excesso de polarização. Então a língua portuguesa tem que ser motivo de união, com todas as suas particularidades. Que o gaúcho fala o teu tchê, o nordestino tem o seu jeito de falar, o português tem o português de Portugal, Açores tem o seu jeito, o seu sotaque. Mas a parte de todas as particularidades é um português que une a todos.
Então, fragmentar é uma forma de dividir. E nesse mundo dividido, nesse mundo de conflitos, que cada um tem sua versão, nós somos uma ponte de diálogos, nós somos uma ponte de reflexão, né? E que nosso tempo é o tempo presente, é o aqui presente, é o contemporâneo que desafia diariamente. Se o Brasil aposta na COP30, investir 1,3 trilhão, pedindo ao mundo que invista nos próximos 10 anos em sustentabilidade, nós entendemos que a cultura, que é cerca de 3,6 do PIB, que emprega milhões de brasileiros, diria que 8 milhões de brasileiros hoje estão em economia criativa, entre música, cinema, literatura, carnaval, ou várias outras atividades que têm a ver com a economia criativa. Tecnologia, nós temos um polo digital aqui gigante que fatura 5 bilhões, que vai ter a Web Summit agora em Lisboa, e até o Porto Digital apoia a Flipboard Portugal e apoia a Flipboard Brasil, e sou grata ao Porto Digital. Só o Sebrae está levando 250 startups brasileiras, mostrando a força criativa da nosso polo de tecnologia, não só do Porto Digital, que é gigante, mas Campina Grande e outros polos do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar aquilo que nos une, né? Essa fragmentação, a Mariana Chauí, a filósofa, ela tem feito textos muito interessantes com a preocupação da política das identidades. Eu acho que o humano é único. O que é humano eu não diferencio pela cor, pela raça, que raça tecnicamente não existe, né? O que nos diferencia são as culturas. Padrões culturais. O que nos marca é o ser humano. Exato. Eu não vou distinguir ele pelo sexo, pela opção dele, pela cor. E tudo que diminui o humano é algo que me violenta. Então, e tudo que dignifica o humano é algo que a gente merece valorizar. E a arte é o que une, né? Então, E a arte é uma forma de salvação. O homem faz arte porque viver só não é bastante. A arte-terapia, veja a dona Nisa Silveira, que humanizou o tratamento de esquizofrênicos ela foi discípula do Carl Jung, que a recebeu pessoalmente, e que ela criou o conceito de mandala, que até da esquizofrenia existia uma unidade, existia um ponto central ali, e que ela deu um legado, seja pelo seu Museu do Imaginário, seja por cuidar de esquizofrênicos de uma forma humana, e que a arte é uma forma de se salvar nesse mundo em conflito, é uma das mensagens da Flipboard. E a preocupação. Veja como está em conflito interno nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, né? Inclusive aqui, né? E muito pela essa questão da política das identidades. Nada contra as identidades, que merecem ser respeitadas. Mas esse excesso gera fragmentação, gera conflito, gera problemas de comunicação. Então, nós que fizemos uma parceria em Portugal com a Fundação Livraria Lelo, que é o braço cultural da Livraria Lelo, da icônica Livraria Lelo, que lá a Holliken teria se inspirado para fazer o Harry Potter. Embora ela negue, foi a primeira unidade. a Holliken, ela na verdade ela viveu 4 anos no Porto. Ela frequentou a Lelo, né? E ela, se ela nega, mas pelo menos no imaginário das crianças, né? A gente vê lá 300, 500 crianças na fila para visitar a Lelo, que é uma livraria razoavelmente pequena, mas belíssima. Belíssimo. Morou no Porto e bebeu um pouco daquela água no meu sentimento e no sentimento que ficou no imaginário humano. Quer dizer, embora Holliken negue que tenha se inspirado em parte naquele insight na escada da Lelo, como também nas capas de Coimbra, né, que teve lá em Coimbra agora, quando visitei Coimbra também, fui lá onde o púlpito, onde o padre Antônio Vieira pregou, veio Maria Bethânia recitando versos do padre de Santo Antônio, incrível. Lidos por padre Antônio Vieira no Maranhão e relidos lá no Museu de Santo Antônio por Maria Bethânia. Então, essa questão da fragmentação do humano. Tá? Um dos legados da Flipboard foi que em 2013 eu tentei trazer Zygmunt Bauman, que estava vivo, o homem da modernidade líquida, morando em Leeds, ele polonês, um dos gênios
do contemporâneo, que tentou entender na modernidade líquida, né? Um pouco contemporâneo, que nada, tudo se adequa como se adequa a água no copo, ou tudo é a questão da profundidade. E nessa entrevista exclusiva, dada a Flipporto em 2013, que está no YouTube, em que ele dá uma entrevista a Flipporto, cita a Flipporto, a Cílio Bocaneira, o jornalista, foi a Leeds, na Inglaterra, extraditar Bauman. Bauman já externava essa preocupação, diferenciava poder de política, falava sobre essa questão das identidades e da fragmentação, e dizia a preocupação do hipercapitalismo, do hiperindividualismo e de que as coisas e até as pessoas se tornaram descartáveis nesse mundo acelerado da tecnologia, em que o ser humano não consegue mais ler uma notícia mais do que 3 a 5 minutos e vivemos em torno de 9 horas em torno do celular. E até na casa se conversa através do celular e não se vai mais falar pessoalmente. Que é um absurdo. Uma parte Exatamente. disso é a reflexão da Flipporto, que além de a literatura dialogando com as artes e pensando o contemporâneo. Então, Essa deixa é eu. uma contribuição nossa para, uma humilde contribuição para esse contemporâneo desafiador e que tem gerado tantos conflitos e tantos problemas mentais. Né? É uma Eu dizendo inquietação que, boa. só para terminar, que dos 35% dos prompts, de 3 bilhões de prompts, o chat OpenAI recebe por dia. Um dos IAs mais conhecidos. 35% tem a ver com saúde mental. Mostra que vivemos uma pandemia de saúde mental que precisa ser refletida e tratada adequadamente. Então, é isso, eu acho que é isso que te motivou. Eu imagino a sua resposta, né? A ter chamado o Gabriel, o artista plástico, para a Flipporto. O Gabriel Wigbold é um homem que da arte contemporânea. A arte contemporânea é uma coisa muito interessante. Quer dizer, a Art Basel acontece agora em dezembro, né? Eu já fui a 2 Art Basel, que é a maior do mundo de arte contemporânea. Nasceu na Suíça, né? E a minha amiga Maite Proença disse que estudou muito a arte contemporânea até agora não compreendeu. Que é uma arte para ser sentida e não ser compreendida, né? Segundo Maite. Verdade. Então, a arte contemporânea nos instiga a refletir. Qual é uma das questões centrais da arte contemporânea? É a relação da arte com o dinheiro. Sim. Tá. Veja, o dinheiro é algo essencial na vida. Acho que não tem que ter nenhum preconceito contra o dinheiro. Uhum. Agora, a gente tem que ser senhor do dinheiro e não o dinheiro senhor. Exatamente, É a exatamente. questão da relação nossa com o dinheiro. Porque o que define o humano é a relação do homem com o homem. Exato. Aí vem a relação do homem com a tecnologia, a relação do homem com o dinheiro, a relação do homem com o próximo, a relação do homem com a natureza. Né? Uma vez eu perguntando a Francisco Brenan, Sim. que me apresentou o Portal de Gaia, que está na oficina Brenan, eu tive a alegria de ser advogado dele e fazer o testamento de Brenan, que nos deixou recentemente, relativamente Sim. recentemente, Francisco Brenan. E Santo Antônio entenda assim: o homem, ao se sentir acima da natureza e de seus semelhantes, ele se tornou o inimigo comum. E por isso ele foi expulso do paraíso prometido. E voltar ao paraíso prometido Muito bonito. é uma das nossas tarefas, não dizer de Brenan. E depois, mostrando lá, no final, Plotino, eu voltei a estudar na Nova Acrópole. Eu sou estudante da Nova Acrópole. É perfeito. Sento lá na aula presencial, voltando a estudar Platão, Sócrates, voltar a Aristóteles, os estoicos. Fiz um livro Helena, recentemente né? sobre Epíteto, o escravo de mente livre, né? Que foi escravo e de mente livre, e depois ficou livre. Zenão de Sítio, né, que fundou os estoicos. Fiz um livro também agora sobre Café com Schopenhauer, que é um dos meus prediletos. Esse filósofo que influenciou Nietzsche. Mas dizer que a arte contemporânea, eu penso assim, a Flipporto Arte, que terá 55 artistas, sempre equilibra a força do dinheiro e a força da arte. Porque o Gilles Lipovetsky, o maior sociólogo francês do luxo,
que sintetiza, que deu uma resposta do que é o luxo. Para mim, um luxo é ser dono do seu tempo. Porque dinheiro se compra, casa se compra, carro se compra, apartamento se compra, viagem se compra, mas tempo é algo difícil de comprar. Então, mas tem vários conceitos de luxo. Então, o Gili, ele tem um livro chamado Desestetização, a não estetização, em que diz que a arte no contemporâneo não pode ser um apêndice do capitalismo. Para nós, a arte é existência, é reflexão, é modo de viver, é modo de sentir. Então, a arte contemporânea, uma parte dela, e aí vem uma crítica que fazem o Damien Hirst ao seu tubarão no formol ou a caveira de diamantes, se a arte deve se subjugar ao poder do dinheiro, né? Então, mas essa arte contemporânea é uma arte que merece ser vista com suas devidas questões. Só para tu rir, Calbi, tu gosta de um assunto. O Tony Robbins, que é um gênio, é um dos maiores coaches do mundo, o Tony Robbins, né? Aqui o coach Tony Robbins, sim. diz que tem um vizinho. Ele tem um livro sobre dinheiro, ele tem um livro sobre saúde, ele tem um livro sobre... Ele tem um Encontro do Seu Destino, um documentário, e que era um japonês que queria mostrar, 3 meses queria mostrar um quadro com ele. Queria mostrar o quadro, e ele dizia ao amigo dele, rapaz, eu estou viajando muito, mas assim que eu puder eu vou. E o cara queria. Quando chegou lá, o cara tinha comprado $20 milhões num quadro, eram 3 pinceladas assim. Ele disse, o que você achou, Tony Robbins? Aí disse, Tony Robbins ficou calado, né? Ele disse que pintaria aquele quadro em 3 minutos. Meu filho! Mas o japonês estava... O importante é que o japonês estava realizado. Ele estava realizado ao ver aquele quadro. Quer dizer, e essa arte contemporânea é também uma relação de poder. Exato. Não só de dinheiro, uma relação também de poder. De poder não é só de dinheiro, de poder. O poder do Hamlet, né? As relações de poder do mundo. Entendeu? Então, está no livro dele, que é sobre o dinheiro, essa história dele e do vizinho dele que queria mostrar o quadro. Que enquanto ele visse esse quadro que ele tinha comprado, ele não sossegava e que Tony Robbins foi lá ver. Tá. Então, eu tenho essa visão do Gili, tá? Que a arte, ela não pode ser um apêndice da Gucci, da Louis Vuitton, nada contra essas maravilhosas marcas. A arte, ela tem que ser livre, independente e tem que ser a afirmação da liberdade humana. Uma vez, Tom, disseste aqui, a literatura é uma forma de cidadania. Num tempo em que se fala tanto e se lê tão pouco. Como manter viva essa relação entre o livro e o cidadão? A leitura está numa profunda transformação, rito de passagem, né? A forma de ler. O Harold Bloom, o maior crítico literário dos últimos 100 anos. O maior livro sobre William Shakespeare, que é a invenção do humano, é do Harold Bloom, que nos deixou uns 4 anos. Ele diz que a meditação, que é algo que está tão em voga, né? É tão importante a meditação, nesse problema aí. Até Dr. Saúde, meu médico, esteve agora com o Joe Dispenza em Miami, que é um meditante, tem lá com 2.000 pessoas, né? Mas tinha o Maharishi, o guru dos Beatles, que fez a meditação transcendental, e aqui Adriano Brasileiro, né? Então, todo mundo diz, está faltando aquela leitura profunda, que é até uma meditação, quer dizer. Então, o livro, ele terá vida longa. Haverá vários nichos. Seja o livro impresso, que continua tendo um espaço grande. O e-book, que não pegou no Brasil. O audiobook está tendo uma importância quase maior do que os livros digitais no Brasil. O audiobook é algo que pegou. Se você vê os índices no Brasil, né? Pegou talvez até mais que o livro digital. O livro digital pegou mais em outros países, utilizando, porque o iPad, ele cansa a vista. É cansativo. O Kindle, ele descansa mais a vista, é mais apropriado para a leitura. Eu cheguei a fazer um projeto, antes do Kindle, uma plataforma dessa com os chineses. Então, o livro, ele continuará. O livro já foi pedra, o livro já foi papiro, que o diga a grande biblioteca de Alexandria, a biblioteca antiga, que tinha 700 mil papiros, se lia em voz alta, porque ensina Alberto Mangel
que na história da leitura, que até a Idade Média se lia em voz alta. Depois, o homem começou a ler em voz alta, em silêncio. Né? Você vê mesmo a forma de orar do Alcorão e dos muçulmanos, né? Eles chilavam para pegar no livro sagrado, depois eles oram, ou como o judeu ora no Muro das Lamentações, o muro lá do Templo Salomão, ele ora com o corpo todo, não só com a mente. Né? Então, o livro é um elemento civilizador. Onde está um livro é que a civilização está mais próxima daquela casa. O livro é o maior amigo do homem. Jorge Luis Borges, esse grande escritor argentino que morou um tempo na Suíça, mas que disse que nunca saiu de Buenos Aires, que fez na rua Maipú, em Buenos Aires, o Aleph, um dos contos mais geniais do mundo, ele diz que o livro é uma extensão da memória e da imaginação. Muito bem colocado. E o livro pode mudar a vida das pessoas. Eu conheço a história de livros que mudaram a história de pessoas, que textos que mudaram a história de pessoas. E acho que a educação é o maior investimento que um país pode fazer. Qual o segredo do Japão? Educação. Depois da Segunda Guerra Mundial, um país destruído se soergueu e teve como base o investimento em educação. Então, eu digo aquela frase de Eduardo Campos: enquanto um filho de um pobre e um filho de um rico, um filho de um pobre tiver direito de estudar na mesma escola que um filho de um rico, esse país continuará desigual. Esse Brasil tão marcado pela desigualdade. Então, investir em educação é semear para sempre. E a primeira idade é algo fundamental. Com criança que é mal alimentada e mal educada até 5 anos, ela terá graves dificuldades no pós-vir. Então, eu sou um homem que acredito na leitura, no livro. E queria dizer que o grande Albert Camus, que foi prêmio Nobel de Literatura, que esteve em Recife, que morreu tão jovem no acidente de automóvel na França, com seu editor Gallimard, que não faleceu no acidente, mas Camus sim, ao receber o prêmio Nobel de Literatura, que ele esqueceu o discurso, aí lembrou-se que seu tradutor tinha uma cópia, pediu, chegou 5 minutos atrasado no auditório central. Tem um trecho que, além de dizer que a missão do escritor, o seu compromisso com a liberdade e com a verdade, pelo menos a sua verdade, né? Ele diz que foi e no meio do inverno eu aprendia, enfim, que havia em mim um verão invencível. Ou seja, é nas dificuldades que o homem é forjado na luta, na resiliência. É verdade. E manter o equilíbrio. Muito bonito. Então, é na hora da tempestade, é na hora do bom navio que o bom marinheiro se mostra navegante. E isso é a história dos... Imagina os navegadores, Portugal desafiado pela Espanha, pelo cerco da Espanha, a abrir caminhos das Índias, né, por outros caminhos para fugir dos sultões e do caminho do Bósforo, e vir descobrir aqui ele, Vasco da Gama, Cabral, vir descobrir novos caminhos para as Índias, que veio o Brasil. Era um ato de muita coragem. Né? Eu acho que escrever também é um ato de testemunho para a salvação do humano. Por isso essa frase, né, da cidadania, né, que a literatura é realmente o que forma, o que diz, é uma forma de cidadania. Né? Quando se fala, você fechou bem o raciocínio aqui, explicou bem o meu questionamento. Fico muito feliz, obrigado, Antônio, por essa oportunidade de esclarecer a todos essa condição filosófica, real, e de necessidade do ser humano em estar integrado com a questão. Eu queria só dar um serviçozinho aqui da Fliporto. A Fliporto começa sexta-feira, a Fliporto Literária, às 15 horas. Isso. Dia 14, a Literária, dia 14, vai até domingo. Né? Temos 4 homenageados: Carlos Pena Filho, poeta, Miró da Moribeca, apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o maior remédio. Miró, entre outras genialidades, Miró. E no ano que Carlos Pena morreu, nasceu Miró. Vai estar lá o filho de Miró, vai estar o Eto Melo para uma palestra sobre Miró, que acaba de lançar um livro belíssimo pela CEP.
uma roda de poesia de Dom Helder no final, e também Chico Pedrosa na Fliporto Cordel, que também iremos valorizar a poesia popular, a poesia de cordel. Embora poesia seja poesia, não existe poesia popular, erudita. Poesia é poesia, poesia boa, poesia ruim. Quer dizer, eu não faço essas divisões como não fazia Ariano. Na Fliporto Arte, que terá galerias, terá a parte de artes visuais, teremos o centenário de nascimento de Reinaldo Fonseca, que é um gigante de Pernambuco, a presença de Gabriel Big Bold, e mais 55 artistas que não vou citar os nomes para não ser, mas que é um panorama das artes visuais pernambucana, do Brasil e um pouco do mundo. Muito bem. A Fliporto Arte começa quinta, dia 13, às 13 horas, com a festa às 19. Antônio, só uma dúvida para o pessoal que está nos assistindo em casa, né? Fliporto está aberto ao público, como é que vai funcionar isso para o pessoal? A Fliporto é aberta ao público, né? Todos os espaços. Tem também um espaço de criança feito pelo Instituto Cervantes, um dos parceiros da Fliporto, como é também parceiro do Instituto Camões e outros institutos culturais também importantes. Excelente iniciativa. Vai no caminho sobre a sua fala de que as crianças precisam estar inseridas, né? Do 0 aos 5 anos. Sem dúvida. Você fez mais parcerias com escolas, bibliotecas? Sim. Vai ter presença de criança, visitação e tal. Mas a Fliporto ela é gratuita, com exceção da Fliporto Arte, que é cobrado R$20, com a forma de ordenamento da entrada na Fliporto Arte. Mas se mandar um e-mail à curadoria e fazer uma justificativa, pode ser deferido o ingresso gratuito. Então a Fliporto ela é gratuita, com exceção do espaço Neto Costa, onde da Fliporto Arte, que paga o ingresso de R$20. E a Fliporto Literária, a livraria da Fliporto, onde teremos mais de 25 lançamentos de livros. A Livraria do Jardim está organizando a parte de lançamentos. Seja lançamentos que estejam nos painéis literários, como também pessoas que não estão nos painéis literários, mas que também estão lançando livro na Fliporto. Agora, excelente. Uma coisa interessante. Se a Fliporto fosse um livro e você pudesse escrever um último parágrafo, como terminaria essa história? Se ele pudesse resumir toda a sabedoria oriental, olha, um dos ensinamentos do Egito Profundo, da Índia, é que a vida é feita de ciclos. Esse é um dos ensinamentos. A gente nasce, a gente vive, a gente cresce, a gente morre. Talvez a aceitação da morte e o milagre da vida é um dos grandes desafios diários a ser aprendido. Mas eu diria que eu sintetizaria o conhecimento do Oriente numa frase: a vida é feita de escolhas. Se você escolhe o bem, você vai colher o bem. Exato. Se você escolhe o mal, você escolhe o mal. Então tenha cuidado com suas escolhas. Eu sei que todo homem também tem suas circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset, o gigante, o homem e suas circunstâncias. Mas é cabível também fazer escolhas. E as escolhas definirão o seu destino. Muito bem. Olha, ficamos muito felizes, né, com a presença de Antônio Campos aqui conosco e dizemos o seguinte. Que... Não terminar com a poesia também. Exatamente. O Pato tem um compromisso logo em seguida. Ele nos cedeu o tempo dele, porque ele está no mas a alegria está aqui no canapé. Muito obrigado. Então pronto. Então vamos agora é o seguinte. Mais à vontade. Temos ainda mais um tempinho dentro dessa agenda corrida e de Antônio, né? E até agradecer o espaço que foi cedido ao Canapé. Vamos estar lá. O Canapé vai estar lá com o espaço de entrevistas. 20 anos de Fliporto. É um marco histórico. Canapé é uma alegria enorme lá, entrevistando. No Canapé, eu não sou haste de nada. Eu sou aquele que segura a mala na Fliporto. E que a minha importância é que eu tomo conta do evento para que o evento dê certo. Tá? O show lá é para... O artista lá é meu convidado, é o espectador e os palestrantes e os artistas outros. Eu sou apenas o coordenador. Esse é o show são eles. Eu sou apenas o organizador. Está sendo muito humilde. Porque a gente isso aí. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Carlos Pena Filho, o poeta do Recife, o poeta do Azul. Pronto.
Meu tio Renato, ao dar uma palestra sobre Carlos Pena morreu com 31 anos, escreveu 10 anos, viveu entre 4 aos 11 anos em Póvoa do Varzim, Portugal. Seu pai era português, sua mãe brasileira, seu Botijinha. E quando o Carlos Pena morreu de um acidente de automóvel, estava até Moura Cavalcante no carro, que nada sofreu, que depois foi governador do Pernambuco. E o motorista também não. A batida do ônibus foi em Carlos Pena. Também era o poeta do Savoy, né? Isso. E entre outros poemas, e por isso que nós lançamos em Portugal agora uma edição portuguesa, por uma editora portuguesa, Carlos Pena, e estamos lançando aqui, mostrando que ele é um poeta luso-brasileiro, né? Mostrando mais uma ponte da língua portuguesa entre Brasil e Portugal, mostrando que Carlos Pena, o nosso poeta do Recife, também era um poeta português, né? Tanto luso quanto brasileiro. Exato. E quero dizer que Manuela Nogueira, quando esteve conosco, sobrinha de Fernando Pessoa, disse que, tirando o meio acadêmico, Fernando Pessoa foi primeiro popularmente mais conhecido no Brasil, para depois ser mais popularmente conhecido em Portugal. Exato. Isso no dizer de Manuela Nogueira, não de Antônio Campos. Uhum. Vou dizer um poema dele dedicado a Francisco Brenan, A Solidão e Sua Porta, Carlos Pena Filho. Quando mais nada resistir que valha a pena de viver e a dor de amar, e quando mais nada interessar, nem o torpor do sono que se espalha, quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar e até Deus em silêncio afastar, deixando-te sozinho na batalha, a arquitetar na sombra a despedida do mundo que te foi contraditório, lembra-te que afinal te resta a vida, com tudo que é insolvente e provisório, e de que ainda tens uma saída, entrar no acaso e amar o transitório. Carlos Pena. Eu assim, acabei, né, Natália, né, o pessoal que está assistindo a gente, todos os nossos amigos do Canapé, eu tenho uma curiosidade, né, porque você ter aqui Antônio, né, nesse tempo que ele abriu essa sessão para a gente, é muito enriquecedor. E hoje a gente abre uma pauta do Canapé destinada à cultura, literatura, né, e Antônio, quem foi o seu maior incentivador para você ter essa sede de cultura? Meu pai, Marcelo Campos. Né? Eu nasci numa biblioteca, né, e cuidei em vida ainda do legado da obra dele. Hoje cuido ainda da obra dele, né? Hoje meu pai dá o nome ao Parque Apipucos, tem um museu de arte sacra gigante em Goiânia, tem escola em Jaboatão. Estou montando um grande portal sobre a vida dele e o legado dele. Meu pai foi a maior influência intelectual sobre a minha vida. Como influenciou também Eduardo, meu pai era um homem de coragem e era um homem também de grande conhecimento. Foi um homem que fez o pós-fácil da Pedra do Reino de Ariano Suassuna, né, de 1970. É um homem que deixou uma obra e deixou um legado. A maior influência intelectual foi ele. Ele foi o primeiro homem que escreveu um ensaio crítico de Nikos Kazantzakis no Brasil. Nikos Kazantzakis é o autor dos órgãos grego, era um grego da ilha de Creta, estive lá, até o aeroporto, chama-se Nikos Kazantzakis. Fez o Cristo Recrucificado, entre outras obras. E quero dizer que o personagem que mais amo, entre outros, é o personagem Ulisses de Homero. Veja que Ulisses passou 10 anos cercando Troia, depois fez o estratagema da guerra, e passou 10 anos para voltar para Ítaca. E o Cavafis, o poeta grego, que foi contemporâneo de Pessoa, mas não se conheceram, disse: e quando voltares para Ítaca e descobrir que Ítaca é pobre, não te preocupes, porque Ítaca já te proporcionou uma grande viagem. O segredo está na viagem, no caminho, não apenas no objetivo. Fizeram um filme agora recente com o personagem Ulisses, que começa ele na ilha, que diz uma frase que é mais fácil fazer uma guerra do que voltar para casa. E porque Ulisses, quando ganha a guerra de Troia ao fazer o estratagema, Poseidon, ao ouvir a soberba de Ulisses, diz: antes dele ir para Ítaca, que era só uma reta, de Troia para Ítaca, ele tem que passar pelos meus mares. E essa reta virou 10 anos vagando
para moldar Ulisses a aprender algumas coisas que ele tinha que enfrentar na vida. Exato. Então, e é por isso que o Bob Dylan, né, dizem que Zé Ramalho é o Bob Dylan normal. É verdade. O Bob Dylan, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e não foi buscar pessoalmente, mas mandou o discurso, ele cita, entre outras obras, Ulisses. E diz que todo mundo, de certa forma, teve seu momento Ulisses, que também esteve naufragado em mares. O importante é você fazer a sua rota e descobrir o seu caminho de volta para Ítaca. Porque, no final, a nossa viagem será um caminho de volta de onde viemos. E disse T.S. Eliot, e parece que será como a primeira vez. É uma viagem de volta de onde partimos. O grande navegador Ami Klink, quando sai de Paraty, e tem seu Paraty 2 já é um gigante, e a filha já é uma navegadora, ele vai para a Bahia, onde era a casa do pai dele, coloca lá os aparelhos, sai da Bahia da casa do pai e volta para a Bahia da casa do pai. É o ponto nuclear de Ami Klink, quem já esteve por lá na ilha dele ou conheceu Ami, lá em Paraty, ele é um dos homens que lançou lá Paraty, onde tem também uma bela festa literária. Então, eu acho assim, e por isso que admiro, entre outras coisas, tanto esse personagem Ulisses, do grande Homero, esse grande autor que fundou quase a literatura grega e influenciou tanta outra literatura, é um clássico, né? E que fez também a Ilíada, né? Ílion é a ira do homem. Odisseus é as aventuras de um homem. E Ulisses, Homero, é um ensinamento muito atual para o mundo presente. Muito obrigado, Canapé, e fico muito agradecido e quem sabe fazer em breve um novo encontro aqui no Canapé. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fiquei assim, parando, observando a quantidade de filósofos, a quantidade de autores. Poço de cultura. É muito orgulho. Difícil me interromper, viu, Antônio? 3 top livros que Antônio Campos indica para quem quer ler ou alguma coisa assim, ó, indico isso aqui. A Bíblia é um livro de grande sabedoria. Perfeito. A Bíblia é meu livro de cabeceira. Eu fui um homem, e respeito opiniões divergentes, que coloquei Deus no centro da minha vida. Perfeito. E ao colocar Deus no centro da minha vida, tudo mudou. Meu primeiro compromisso é com Deus. Tudo que temos é emprestado. Tudo ele é dele. E se Deus deu, ele é Deus. E se ele não deu, ele continua sendo Deus. Meu amigo Delino Marçal tem uma música chamada Deus é Deus. Um dia, sem definição. ele, jovem, menino, ele abre a janela da casa da mãe e vê os amigos todos bem vestidos, com sandália nova, e a casa dele cheia de dificuldade. Aí ele vai, a mãe indaga: mãe, que Deus é esse? Que a senhora ora tanto, a gente aqui em casa e tal. Meu filho, minutinho, senta aqui. Nessa casa se ora a Deus pelo que ele é, não pelo que ele dá. Se ele deu, ele é Deus. Se ele não deu, ele continua sendo Deus. Então a Bíblia, se você ler o Eclesiastes, ou a parte de Salomão mais velho, Salomão tinha um anel em que nele tinha tudo passa. Em que ele encomendou a um servo dele que procurasse no seu reino um anel que simbolizasse a vida. Tudo passa, tanto os momentos ruins como os momentos bons. E Salomão encontrou o servo num dos mais pobres ouriços do seu reino. Salomão teve 700 mulheres, entre elas 50 rainhas. Tal. Dizem que o dote da rainha de Sabá tinha 13 quilômetros de dote, que casou-se com Salomão. Usavam um anel em que tinha lá no dedo dele, no anel escrito: tudo passa. Então, a Bíblia é um livro
Tá. Um segundo livro, O Mundo como Sentido e Representação, de Arthur Schopenhauer. Um homem que aos 19 anos Goethe viu ele, Goethe, que é autor do Fausto, e disse à mãe, o menino é um gênio. Schopenhauer, quando Nietzsche leu O Mundo como Sentido e Representação, né, com vontade e representação, tornou quase Nietzsche um filósofo. E Nietzsche conta isso. Depois, Nietzsche brigou com Schopenhauer, do ponto de vista, não se conhecia intelectualmente, porque Nietzsche tinha o jeito próprio de ser. Esse é um livro que acho um livro gigante, que é O Mundo como Sentido e Representação. O outro livro que eu citaria é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Esse russo, Tolstói e Dostoiévski, escreveram demais. E Dostoiévski, O Idiota, seja Crime e Castigo, seja os livros de Dostoiévski, mostram o ser humano, né, que é atemporal, colocado nas suas circunstâncias, né? Capaz de avareza, capaz de generosidade, capaz de criar, capaz... Todos nós temos um lado sombra e um lado luz. E ganhará aquilo que você alimentar. Muito obrigado. Canapé agradece. Canapé terá um novo momento também com o doutor Antônio Campos logo em breve, doutor. Estamos aqui, meu primo, meu amigo. Levem seus filhos, então, para beber da fonte de tanta riqueza que vai estar nesse final de semana no Fliporto. Grande exemplo. Grande exemplo. Muito obrigada. Muito obrigado, Antônio. Obrigado. Obrigado, meu. Obrigada.